Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de reguladores do crescimento vegetal e nós vamos falar de ácido abscísico. Só para a gente relembrar, anteriormente a gente falou sobre os promotores do crescimento, que é a auxina, citocinina e giberelina. Então aqui está o primeiro dos inibidores de crescimento. Então nós vamos passar aí um pouco pelo histórico, vamos falar um pouquinho de biossíntese e aí por fim começar a esmiuçar sobre os efeitos fisiológicos que ocorrem com o uso do ácido abscísico. Turma, vamos falar um pouquinho então do histórico e origem, só para a gente ilustrar. Muitas coisas aqui que a gente fala, obviamente, se a gente procurar num livro, se a gente aprofundar num livro, o histórico ele é muito maior que isso, né? Então tem uma cronologia de acontecimentos. Aqui é só um resuminho para a gente ilustrar, antes da gente falar propriamente dito de uma biossíntese, né? De como que acontece para o ácido abscísico. Então vamos lá, origem do nome, primeira coisa. Essa história é bem bacana, porque o ácido, se a gente pegar o nome, né, ácido abscísico, vem de abscisão, de cortar, de tirar fora, e era muito conhecido, na verdade, o ácido abscísico no início, quando se deu o nome, né, era muito conhecido para este fim, para a abscisão. Depois, na verdade, descobriu-se que esse não era o composto que realiza a abscisão. Mais tarde observou que na verdade, o principal hormônio que está relacionado com a abscisão é outro, é o etileno no caso, mas o nome acabou permanecendo. E, portanto, né, essa queda das folhas, a senescência, se a gente pegar, por exemplo, nesse exemplo aqui de uma figura de uma árvore, e existem muitas plantas que são chamadas caducifólias, que são plantas que vão perder as suas folhas quando chega o inverno, quando chega temperaturas mais baixas, quando os fatores abióticos, o clima não é propício para o desenvolvimento dessa planta, como no caso do frio, no inverno, essa planta simplesmente, pelo mecanismo de proteção, prefere que ocorra a caída das suas folhas, a abscisão das folhas, e dessa maneira ela vai se proteger, perdendo menos água pela transpiração, gastando menos energia, mas depois a gente explica como funciona isso propriamente dito. Mas o que é bacana é que... Bacana não sei, né? Porque para alguns acaba confundindo ainda. O nome permaneceu, ácido abscísico. O nome continuou, mas, no entanto, ele poderia ter outro nome, ter tido outro nome. Durante o histórico a gente vai ver isso, inclusive, que antigamente era conhecido, né? Ele foi conhecido primariamente como dormina, e isso faria mais sentido se esse nome tivesse permanecido, mas não foi assim, porque depois descobriram substâncias que estavam relacionadas com a abscisão dessas folhas, dessas plantas de inverno, o desfolhamento, e acreditavam que era a mesma substância, daí chamaram abscisina 1 e 2. E depois descobriram que essa questão de abscisina, de abscisão, era outro hormônio, não tinha a ver com ácido abscísico. Não diretamente, mas secundariamente a gente sabe hoje que o ácido abscísico ele tem sim, né, a sua importância na abscisão, mas ele não é um hormônio primário ali, que é o principal relacionado à abscisão, mas para outros fatores sim. Então a gente vai esmiuçar um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre isso aqui, tá joia? O que é importante saber é que a origem do nome era por conta disso, porque acreditava que era relacionado à abscisão, e na verdade hoje a gente sabe que não é, mas o nome permaneceu, tudo bem? Portanto, seguindo no histórico e origem, tentar falar o nome aqui do cidadão, são os nomes que meio que enrola a língua, mas vamos lá. Descoberto por volta de 1949 por Remberg. Ele descobriu que em gemas dormentes de batata havia uma quantidade considerável de uma substância que era um inibidor do crescimento, qual ele denominou dormina. Bacana a gente perceber isso, que esse cidadão ele deu essa nomenclatura, dormina. Por quê? Porque ele observou que o que mantinha ali a batata, no tubérculo de batata dormente, sem que ocorresse a brotação, era uma substância
E ele, por conta disso, porque mantinha dormente essa batata, ele chamou de dormina. Hoje faria muito mais sentido a gente chamar o ácido abscísico dessa maneira. No entanto, por causa da abscisão, toda aquela história, o nome continuou como ácido abscísico, mas aqui faria mais sentido. Agora, fazendo referência à questão aqui da batata, só para contextualizar isso, a questão da batata é o seguinte: a batata, todo mundo sabe que é um tubérculo. O tubérculo ele é consumido principalmente pela alta quantidade de amido que contém o tubérculo. Só que o tubérculo ele também é utilizado para a propagação. A gente chama isso de propagação vegetativa. É como se fosse a semente da batata. Ele é utilizado para propagação, para multiplicação ali das plantas e tudo mais. Para que ocorra a propagação é bacana, é importante que tenha essa brotação. Tanto é que o manejo é preparado para que isso aconteça, ocorra essas brotações aqui, o crescimento, para que ela quebre essa dormência e comece então utilizar as reservas que tem aqui de amido e comece a converter isso aqui em açúcares, nutrientes mais simples para poder nutrir o embrião aqui do broto. Mas, se a gente for pensar para consumo, isso não é bacana, isso não é interessante. Por que não é interessante? Porque a gente está tirando as propriedades inerentes ali ao tubérculo da batata, que é o amido. Então, isso está ocorrendo uma conversão deste amido. Vai perder as propriedades, a palatabilidade e tudo mais. Portanto, a dormência ela é importante para o consumo da batata tubérculo. Mas a dormência é terrível, é problemática para que ocorra a propagação vegetativa. Então, são dois casos. Aqui no caso, o cidadão, o Heimberg, ele observou que o que mantinha dormentes a batata, o tubérculo da batata, era essa substância. A substância denominou dormina. Mais tarde, juntamente com as outras substâncias de abscisão, que acreditava, a abscisina 1 e 2, juntou tudo isso e falou que era a mesma substância e chamou de ácido abscísico. Já na década de 1960, por volta ali de 1960, houve, portanto, a descrição sobre a abscisina 1 e 2, observando em frutos, a abscisão dos frutos, essa substância que era muito concentrada na região onde acontecia, na região do fruto, aonde acontecia a abscisão, ou seja, a caída desses frutos, a derrubada desses frutos, portanto, chamaram de abscisina, de abscisão. E assim permaneceu durante esse período com o nome de abscisina, antes de juntar tudo, né, junto com a dormina e chamado ácido abscísico. E a gente chega nisso agora. Vamos tentar falar o nome aqui dos dois cidadãos. Okuma, 1963, e Comfort, esse é mais fácil de falar, 1967. Eles isolaram quimicamente, né, e purificaram essas substâncias e observaram que a dormina, a abscisina 1 e a abscisina 2 era de fato o mesmo composto e que foi nomeado então de ácido abscísico por esse suposto envolvimento com o processo de abscisão, tá? Então aqui acreditava-se que essa abscisina 1 e 2 era realmente a substância sobremaneira utilizada para a abscisão dos frutos. Depois vocês vão entender melhor isso, que na verdade simplesmente o ácido abscísico ele aumenta no início da abscisão, mas quem faz o trabalho de abscisão propriamente dito é o etileno e não essa abscisina que seria o ácido abscísico, tá? Então, aqui só para a gente contextualizar isso, a abscisina 1, a abscisina 2 e a dormina é o mesmo composto. Portanto, chamaram de ácido abscísico porque acreditava que esses dois aqui realmente realizavam a derrubada dos frutos, a abscisão, o corte dos frutos. E não é isso o que acontece sobremaneira. Em relação à biossíntese,
Esse é o precursor primário. Vou mostrar para vocês, obviamente, todas as aulas a gente mostra a rota metabólica do metabolismo primário e secundário. Isso aqui fica mais claro a gente perceber. Mas, se perguntarem para vocês, qual que é o precursor primário ali do ácido abscísico? É o ácido mevalônico. Se vocês lembrar, na rota do metabolismo secundário, a gente tem ácido chiquímico, a gente tem via MEP e ácido mevalônico. Então, faz parte aqui de uma das rotas do metabolismo secundário. E o ácido mevalônico dá origem ao ácido abscísico. Obviamente que a formação dele passa por várias reações, várias cadeias. E eu quero mostrar algumas coisas disso para vocês agora também. Esse esquema eu gosto de mostrar para vocês em todas as nossas aulas. Por quê? Só para a gente fazer alusão ao porquê que ocorre a produção desse metabólico, como os hormônios. Nada mais, nada menos do que substâncias que são necessárias em um segundo momento. É altamente necessário, sem eles a planta não sobrevive, mas são produzidos em um segundo momento. Tanto é que o nome é metabolismo secundário, porque o primário ocorre a produção do potencial energético para se produzir o metabolismo secundário. Explico. O metabolismo primário é, por exemplo, a respiração, a fotossíntese. A fotossíntese, eu costumo dizer, é uma respiração. A respiração mitocondrial, que é a quebra do açúcar em outros compostos. E, portanto, todo esse potencial energético ATP formado pela respiração, todo o potencial formado de derivados de carboidratos são utilizados nas rotas metabólicas. Cada uma dessas rotas metabólicas vai dar, então, origem a outros compostos que são necessários para o crescimento e para o desenvolvimento das plantas, como aminoácidos, como compostos fenólicos de defesa vegetal, composto nitrogenado, e tudo isso aqui é retroalimentado, ou seja, ocorre novamente a fotossíntese, transformado, reutilizado, e por aí vai, até a senescência, até a perca das propriedades de desnaturação, propriamente dito, desses produtos. E uma dessas rotas aqui é justamente a rota onde ocorre a formação do ácido abscísico, que está aqui em vermelho, via do ácido mevalônico, que dá origem a terpenos, assim como a via MEP, e os terpenos, né, que são formados por isoprenos. Mais detalhes a gente observa nas primeiras aulas de reguladores vegetais, de crescimento e desenvolvimento vegetal, e que dá origem a várias substâncias como licopeno, limoneno, citronel, carotenoides e a maioria dos hormônios vegetais como ABA. Então a ABA passa por tudo isso aqui. Ocorre formações de terpenoides, junção de vários isoprenos, e aí, devido à quantidade de cadeias ali de formação de isoprenos, a gente tem a formação de compostos. É dessa maneira que forma a maioria dos hormônios vegetais, e o ABA ele está inserido nisso. Okay? Mas tudo partindo aqui do ácido mevalônico. Começa com o ácido mevalônico até chegar aqui no ABA. Portanto, nessa figura a gente vê isso. Aminoácidos aqui na esquerda, nós temos triptofano, que dá origem a ácido indolacético. A gente tem a metionina, que dá origem ao etileno, o hormônio, então, aí único gasoso. E nós temos então a rota dos isoprenoides, que é o IPP, isoprenos, que é ali a mesma coisa dos terpenoides. Terpenoides são vários isoprenos, são cadeias de isoprenos. E a gente tem, portanto, citocininas, giberelinas, bracinosteroides, que são hormônios esteroides, ácido abscísico. Nós temos do outro lado, né, de lipídios, isoladamente o ácido jasmônico, que é considerado também um hormônio vegetal, no entanto é pouco falado, né? Quem sabe mais para frente a gente fala desses carinhas aí que são menos falados, brasinosteroides, ácido jasmônico, salicilatos e por aí vai. A gente vê isso depois. Continuando, portanto,
pode ser sintetizado. Quem pode ser sintetizado? O ácido abscísico, ora, a gente está falando dele. Pode ser sintetizado em todos os órgãos dos vegetais, nas folhas, na coifa, no caule. Principalmente aqui, ó, coifa, folhas velhas, são locais aqui, né, que são produzidos em grandes quantidades. Folhas totalmente expandidas, melhor dizendo. Os passos iniciais da síntese do ABA têm lugar nos cloroplastos ou outros plastídeos. Presta bem atenção nisso aqui. Portanto, todo tecido que contém cloroplasto, todo tecido que contém cloroplastos ou similares, que dão origem a cloroplastos plastídeos, tem potencial para se produzir ácido abscísico. Não estou dizendo para vocês que todo tecido a todo momento vai produzir ácido ABA, o ácido abscísico, porque isso é sob demanda. Existe uma retroalimentação positiva. Quanto mais se produz ABA, mais ocorre ali a indução de genes que dão origem à indução de formação, de produção de ácido abscísico. E isso tem uma resposta com o meio ambiente principalmente. Eu costumo falar na aula, costumo dizer isso em aula, que o ácido abscísico, olha, entre aspas aqui, senão vocês vão me chamar de doido. O ácido abscísico é o hormônio que conversa com o ambiente. Entre aspas, viu? Ele conversa com o ambiente, ele consegue fazer essa interface entre o ambiente e a planta, dizer essas coisas, essa coisa está ficando ruim, vamos dar um jeito em alguma coisa, vamos fazer um efeito aqui que vai diminuir nossos prejuízos. Ele é o hormônio desse tipo, ele é um hormônio desse tipo, ele é o único ali que tem essa interação muito clara, é o único que tem essa interação muito clara, muito estudada já. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre essas respostas que acaba acontecendo devido a essa conversa com o meio ambiente. A concentração do ABA nos tecidos é dependente da interação de vários fatores. A gente já disse isso aqui, inclusive, fatores abióticos, por exemplo, com o meio ambiente. Fatores bióticos, de repente a planta está sendo devorada, está acontecendo uma herbivoria. Praga tá mastigando lá, coitada das folhas. De repente tá faltando água. A planta tá se derretendo no calor com falta de água. E existe toda essa interação com esses fatores. E portanto, é a quantidade. A quantidade do hormônio ela pode aumentar muito. Ela pode aumentar muito, dependendo do que está acontecendo. Em questões de horas isso. Ok? E também é interessante a gente citar, que a gente colocou aqui, que essa concentração ela pode aumentar até 100 vezes mais. Isso é observado no desenvolvimento das sementes. Durante o desenvolvimento da semente, nós vamos ter um tópico só para falar disso. Eu não sei não, mas acho que a gente vai ter umas 3 aulas desse hormônio, porque é muita coisa. 100 vezes mais durante o desenvolvimento da semente, sendo que ele é importante para o desenvolvimento da semente, sendo que ele é importante para a manutenção da semente sem ocorrência da germinação. Isso é um dos fatos mais bacanas que eu mais quero abordar com vocês, que existe um antagonismo muito grande com outros hormônios, a gangorra, antagonismo. Enquanto a quantidade desse ácido abscísico ele sobe muito na semente, para que não ocorra germinação, de giberelina, que é promotor de germinação, diminui muito. E quando vai acontecer a germinação, o contrário é verdadeiro. Aumenta-se muitos níveis de ácido giberélico, de giberelinas, e diminui, e ocorre uma supressão na produção de ácido abscísico. Isso é uma coisa muito interessante que acontece, a gente vai destinar ali uma parte da aula só para isso. Em condições de estresse, em condições ambientais, a falta d'água, o estresse hídrico,
Fechamento estomático aumenta 50 vezes a concentração de ácido abscísico nas folhas, por exemplo, para que ocorra uma resposta que seja bacana para a planta, que ela não sofra, que ela consiga ali permanecer firme e forte durante aquele período difícil. Bom, o aumento ou diminuição na concentração de ABA nos tecidos, por sua vez, presta atenção nisso aqui, por sua vez, é regulado por meio de mecanismos ligados à sua biossíntese, degradação, compartimento, transporte. A produção em si não dá para estralar, ó, dá para ouvir? Estralo. Não dá para estralar a mão, os dedos, melhor dizendo, porque estralar a mão é difícil, e acontecer uma produção do nada de uma quantidade muito grande de ácido abscísico. Depende dos órgãos, depende da eficiência do órgão em produzir o ácido abscísico, depende da relação com o meio ambiente, depende da necessidade. Eu costumo dizer, hormônios vegetais não é diferente do ácido abscísico. Ele é sob demanda. Se ele não está sendo demandado, precisa imediatamente outro hormônio tomar conta do pedaço, ocorre degradação. Ela pode acontecer também, de repente, ali uma conjugação, e aí acaba que, na verdade, ocorre uma compartimentação dessa substância, desse ABA, mas que ele não seja totalmente degradado, e que ele também não fica ativo, ele fica compartimentado. Depende também do transporte, vai depender da eficiência desse transporte, da demanda, do local aonde se necessita, que no caso, muitas vezes está ligado com a abertura e fechamento estomático, numa condição de estresse, então ele é deslocado para a folha, via xilema, por exemplo. Portanto, inativação do ABA, coloquei algumas coisas aqui para vocês. Oxidação, uma maneira muito comum de vários hormônios, ele perder a sua propriedade. Ocorreu uma desnaturação, uma oxidação. Pode acontecer uma conjugação, e a conjugação é muito comum de acontecer, ele acaba sendo conjugado junto com glicosídeos, e isso muitas vezes ali acaba sendo reversível, é uma forma inativa. E aí ele fica compartimentado nos vacúolos, ele permanece ativo. Quando ocorre oxidação, não, oxidou, não volta mais, e que isso fique claro. Ele vai ser transformado em outras substâncias, como ácido faseico, ácido dihidrofaseico. Então ele é transformado em outros produtos que aí, não numa maneira direta, não tem como retornar ali a CABA. Mas se ele é conjugado, se ele é juntado, costumo dizer isso para vocês fazerem uma leitura do que é conjugação, ser juntado com uma outra molécula, ele pode ser retirado. E aí ele pode voltar a ser ativo. Portanto, transporte de ABA, xilema e floema, dependendo de onde está sendo necessário ali a demanda desse fito-hormônio, se vai para as folhas, vai via xilema, e floema se está descendo, saindo das folhas, indo mais para baixo, para a região da raiz e tudo mais. Disso vocês entendem. Portanto, os fatores que afetam os níveis de ácido abscísico no citosol das células são os seguintes: depende ali da biossíntese, o tecido, mais uma vez, lembrando disso, precisa ter plastídeos, precisa ter então a organela para ocorrer a sintetização, depende do transporte, depende, obviamente, aqui do fluxo por floema, por xilema, floema até a folha, como a gente falou anteriormente, xilema até a raiz. Depende dessa conjugação, desse estoque ABA, que se existe ou não, no vacúolo, conjuntamente com os glicosídeos. E aqui não há retorno, depende da quantidade que ocorreu oxidação, que não está de uma maneira conjugada, ou de uma maneira que não existe potencial para produção. Tudo isso leva à produção de ABA. A resposta
ali ocasionada pelo ácido abscísico, então no citosol. Pessoal, por enquanto nessa aula é isso. Na próxima aula nós vamos falar sobre algo que vocês gostam bastante, né? A parte que mais é interessante para alguns, efeitos fisiológicos nas plantas e o uso na agricultura. Então até a próxima aula.